História Moderna. Unidade 01, Seção 02. Grandes navegações. Diálogo aberto. Nesta seção do seu livro didático, você irá estudar e compreender as causas que levaram os europeus, em especial os portugueses e espanhóis, a buscarem a expansão de seus domínios pela via marítima entre os séculos XIV e XV, bem como suas características. Trata-se de um processo que alterou de forma radical a história da humanidade, pois resultou na efetiva colonização da América pelos europeus e no domínio português sobre as terras que compõem a faixa litorânea da África e de outras regiões do Oriente. O expansionismo europeu fez com que os cristãos passassem a ter contato com povos de culturas completamente diferentes. Isso resultou em grandes conflitos culturais e religiosos, como também em trocas culturais que formaram o mundo moderno. Em nosso presente, são corriqueiras as discussões sobre tolerância cultural e religiosa. Nas mídias sociais, por exemplo, temos centenas de exemplos de discussões sobre isso. Será que a história pode contribuir para esclarecer essas discussões? Esclarecer, aqui, tem sentido filosófico, oferecer luzes ao pensamento. Como levar essas discussões à sala de aula? Como trabalhar no sentido de fazer com que os jovens estudantes possam dialogar sobre nossos desafios do presente tendo a história como um elemento de inspiração? O seu desafio prático será planejar uma aula para o ensino fundamental 2, sobre expansão marítima, tendo como ponto de partida uma recente notícia sobre grupos indígenas que vivem distantes da sociedade capitalista moderna até hoje na região do Amazonas. Como você poderia propor um debate a ser desenvolvido em sala de aula a partir das informações da notícia que segue? A notícia é a que consta no link. Acesso em 1 de março de 2017. Será que o imaginário de seus alunos sobre esses povos que vivem longe do contato com o homem branco não teria alguma semelhança com o imaginário dos europeus sobre os povos africanos e americanos nos séculos XIV e XV? De qual forma construímos nosso imaginário sobre o desconhecido? Os estudantes conseguiriam perceber o imaginário como algo que projetamos a partir de nossa experiência anterior e que, na maioria das vezes, não tem validade universal? Não pode faltar. Grandes navegações é o nome que damos ao movimento de expansão marítimo comercial empreendido pelos europeus ocidentais em direção à África e à América a partir do século XIV. Fatores gerais das grandes navegações desde o século XI, os europeus viviam um intenso processo de crescimento de suas relações comerciais com outras partes do mundo. O Ocidente havia se tornado mais dependente de outras regiões. Os europeus dispunham de madeira, ferro, cobre, chumbo, estanho, carne, peixe, trigo, frutas, lã e linho, mas dependiam do comércio oriental para vários outros produtos, tais como açúcar, ouro, cânfora, porcelanas, pedras preciosas, pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, perfumes e óleos aromáticos. Essas mercadorias eram compradas no Oriente pelos comerciantes árabes e chegavam aos comerciantes da Península Itálica por Gênova, Pisa e Veneza. Essas cidades serviam de intermediárias para a venda dos produtos na Europa. Os comerciantes de outras regiões da Europa, bem como os reis dos países que se formaram no período, desejavam quebrar esse monopólio dos comerciantes italianos. Nesses países, estados nacionais modernos, que se constituíram durante a Baixa Idade Média, formaram-se fortes burguesias comerciais, comerciantes, que desejavam encontrar novas rotas que permitissem o acesso aos produtos do Oriente sem a intermediação dos comerciantes da Península Itálica. Aos reis também interessava o fortalecimento dos comerciantes de seus países, pois isso aumentaria a capacidade de arrecadar impostos, o que resultaria no aumento de seu poder. Assim, comerciantes e reis estabeleceram uma aliança para que os objetivos fossem alcançados. Note-se que a conquista de novos territórios também era de interesse da Igreja Católica, pois isso poderia significar o crescimento da influência do catolicismo nas novas terras conquistadas,
num momento em que a Igreja Católica perdia fiéis na Europa com a Reforma Protestante. Além disso, os progressos técnicos conquistados no período, resultados das transformações pelas quais a Europa passou entre a Baixa Idade Média e o século XV, permitiram que os europeus avançassem em direção a mares nunca dantes navegados. Foram decisivos para a expansão marítima a invenção das caravelas e o aperfeiçoamento da bússola e do astrolábio, por exemplo. Figura 1.4 Rotas do comércio e do conhecimento para os europeus. A Tábula Rogeriana, versão latinizada do mapa criado pelo geógrafo árabe Muhammad al-Idrisi, em 1154, já pressupunha uma terra redonda. Nela, ele descreveu os continentes conhecidos pelo mundo árabe e europeu até a chegada de Colombo à América. A partir dele, podemos entender a importância do Mediterrâneo para o comércio entre europeus, mundo árabe e oriental, o nível de conhecimento técnico e científico dos povos árabes e o quanto esse contato foi importante para que os europeus desenvolvessem as grandes navegações. Note, ainda, que a orientação original do mapa foi invertida. Originalmente a África estava acima da Europa. Disponível em acesso em 11 de abril de 2017. O pioneirismo português. O primeiro país europeu a se lançar aos mares em busca de uma nova rota comercial para as Índias foi Portugal. Várias razões contribuíram para isso. Portugal foi o primeiro país da Europa Ocidental a unificar o poder em torno de um rei. Isso ocorreu em 1128, com o início da dinastia dos Borgonha. Porém, foi em 1385, com a ascensão de João de Avis, iniciando a dinastia de Avis, que Portugal passou a ter reis que incentivaram de forma decisiva a expansão do comércio. O território estava em paz interna, ao contrário da Espanha, que ainda lutava contra os mouros, muçulmanos, e da Inglaterra e França, os quais guerrearam entre si até meados do século XIV. Em Portugal, desenvolveu-se uma burguesia comercial próspera, formada a partir das atividades dos pescadores na costa litorânea. Esses comerciantes obtiveram grande experiência com o comércio de produtos que vinham dos comerciantes da Península Itálica. A atividade comercial na costa portuguesa nunca deixou de existir, inclusive por influência dos comerciantes muçulmanos, que dominaram a Península Ibérica por séculos. A posição geográfica de Portugal era muito favorável, pois seu território está voltado para o Oceano Atlântico. Portugal conseguiu reunir estudiosos e cientistas de várias partes da Europa e do Oriente com o objetivo de criar inovações técnicas que permitissem a navegação pelos oceanos. Assimile. Fatores gerais das grandes navegações. Em busca de novas rotas comerciais para o Oriente. Aliança entre reis e burguesia comercial. Interesses da Igreja Católica. Progressos técnicos da Baixa Idade Média. Fatores do pioneirismo português. Centralização política precoce. Burguesia comercial próspera. Posição geográfica favorável. Progressos técnicos a partir do trabalho de vários estudiosos da época. Um dos marcos mais importantes da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, em 1415, cidade do Marrocos que estava sob o domínio de árabes muçulmanos. Portugal justificou o domínio dessa área de forma religiosa, teria sido uma expedição punitiva da cristandade contra os infiéis muçulmanos. No decorrer do século XV, Portugal passou a investir militarmente ao longo de toda a costa ocidental africana, estabelecendo feitorias, fortificações militares, que passaram a controlar o comércio de inúmeras mercadorias e de escravos. Nesse processo, dominaram as ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde, situadas no Oceano Atlântico, a noroeste da África. Em 1434, os portugueses conquistaram o Cabo Bojador. Em 1481, decretou-se o monopólio régio, exclusividade do rei, sobre a exploração colonial. Em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassou o turbulento Cabo da Boa Esperança, indo em direção ao Oceano Índico.
Vasco da Gama foi o navegador que primeiro chegou a Calicut, nas Índias. Começaria aí o comércio direto dos portugueses com os comerciantes orientais. Para que se tenha ideia do volume de comércio gerado por essa nova rota comercial, a primeira viagem de retorno de Vasco da Gama levou para Portugal o que os comerciantes de Veneza demoravam 1 ano para levar aos europeus. Figuram 5 as grandes navegações, século XV e XVI. Exemplificando. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram! Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu. Pessoa, 2003, p. 82. Nesse poema, Fernando Pessoa revisita o século XV português, retratando a dor e o sofrimento dos portugueses que se aventuraram nos oceanos em busca de riqueza e glória. Mostra também certa nostalgia sobre um período em que Portugal foi a nação mais poderosa da Europa. Expansão marítima espanhola. A Espanha foi a segunda nação a procurar novas rotas comerciais, com o apoio dos reis e da Igreja Católica. Isso só foi possível após a definitiva vitória contra o domínio dos muçulmanos na Península Ibérica, um processo denominado Reconquista, que teve seu final com a expulsão dos mouros da cidade de Granada, em 1492. Um navegador genovês, Cristóvão Colombo, apresentou um plano de navegação ao rei de Portugal, mas o rei não concordou com ele. Colombo, como alguns pensadores da época, acreditava que a Terra fosse redonda, em oposição à ideia de uma Terra plana, e planejava navegar em direção oeste até chegar às Índias Orientais. Colombo buscou auxílio na Espanha, conseguindo apoio dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Partiu em direção aos Novos Mares em 1492, chegando a algumas ilhas das Antilhas após 2 meses de viagem. Até 1504, completou o domínio espanhol sobre a região. Mas foi Américo Vespúcio, navegador florentino a serviço do rei de Portugal, quem pela primeira vez identificou as terras como sendo de um novo continente, numa viagem à América iniciada em 1501. Em homenagem a ele, em 1507, o novo continente recebeu o nome de América. Colombo morreu sem saber que havia descoberto a América para os europeus. Fernão de Magalhães, entre 1519 e 1521, fez a primeira viagem de circunnavegação do globo terrestre. Saindo da Espanha com sua frota naval, navegou pelos mares do sul do Oceano Atlântico, ultrapassou o estreito que hoje tem o seu nome e chegou às Filipinas. Estava comprovada a tese de que a Terra é redonda. Figura 1.6 de Bry e a América. Theodore de Bry era um ourives nascido na Bélgica, em 1528. Ao longo da vida, também se tornou livreiro. Ele nunca visitou a América, mas produziu gravuras feitas a partir de relatos de viajantes que estiveram no continente. Nesta imagem, temos uma versão da chegada de Colombo à América. Note as simbologias da imagem, a imponência com que os europeus são representados e a cruz representando o cristianismo. Reflita. Ao longo dos anos 1960, no século XX, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas disputavam a hegemonia do planeta em um processo denominado Guerra Fria. Uma das características da Guerra Fria foi a chamada corrida espacial, na qual as duas potências citadas disputavam a primazia de enviar satélites artificiais, além de foguetes tripulados por humanos ao espaço. Em 1969, o norte-americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, após o pouso da espaçonave Apollo 11.
Quais são as semelhanças possíveis de serem notadas na corrida espacial dos anos 1960 e as grandes navegações do século XV? Exemplificando. Já não tínhamos mais nem pão para comer, mas apenas polvo impregnado de morcegos, que tinham-lhe devorado toda a substância, e que tinha um fedor insuportável por estar empapado em urina de rato. A água que nos víamos forçados a tomar era igualmente pútrida e fedorenta. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro maior. Este couro, sempre ao sol, à água e ao vento, estava tão duro que tínhamos que deixá-lo de molho no mar durante 4 ou 5 dias para amolecer um pouco. Frequentemente nossa alimentação ficou reduzida à serragem de madeira como única comida, posto que até os ratos, tão repugnantes ao homem, chegaram a ser um manjar tão caro, que se pagava meio ducado por cada um. Pigafetta, Antônio. Diário da Expedição de Fernão de Magalhães, 1510-22. O fragmento evidencia as péssimas condições de alimentação a que eram submetidos os marinheiros europeus no período das grandes navegações. Demonstra também a força dos interesses mercantis na conquista de novas terras e novas rotas comerciais. Os europeus e o Novo Mundo. O encontro de culturas, europeus e ameríndios. Ao chegarem à América, portugueses e espanhóis encontraram várias sociedades com organizações diferenciadas entre si, sociedades com formas de organização social menos complexas e mais igualitárias, assim como extensos impérios com grande hierarquização social. Os grupos humanos organizados em pequenas sociedades estavam espalhados por toda a América, dispersos no território. Grandes impérios pré-colombianos, como astecas, maias e incas, se organizavam de forma complexa, com um alto nível de desenvolvimento tecnológico na agricultura, astronomia, matemática e arquitetura. A capital asteca, Tenochtitlan, possuía uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, enquanto Madrid, a capital espanhola, era habitada por 40 mil pessoas. As construções e as estruturas encontradas nessa e em muitas civilizações indígenas impressionaram os europeus. Em especial, o conhecimento da metalurgia e o uso ostensivo do ouro e da prata interessavam aos conquistadores. Os espanhóis interpretaram a cultura desses povos a partir de suas premissas religiosas e buscaram impor seus valores culturais, usando a persuasão e a violência. Para eles, era necessário impor a fé cristã e, nas palavras de Francisco Lopes de Gómara, derrubar seus ídolos. Chegando ao território onde hoje é o Brasil, os portugueses encontraram centenas de grupos humanos que foram designados genericamente de índios. Claro que essa designação implica em um duplo equívoco. O território não era pertencente às Índias e os habitantes da América não formavam um único grupo humano. O olhar dos portugueses sobre esses grupos sempre foi marcado pela presunção da superioridade cristã sobre os outros povos, e os relatos históricos demonstram o etnocentrismo marcante dos portugueses. Américo Vespúcio, escrevendo para Lourenço de Médici no século XVI, assim relatou os habitantes da América. Note o etnocentrismo de Vespúcio no relato que faz dos grupos que encontrou na América. Não tem lei nem fé alguma. Vivem segundo a natureza. Não conhecem a imortalidade da alma. Não possuem entre si bens próprios, porque tudo é comum. Não têm fronteiras de reinos ou províncias, não têm rei, nem obedecem a ninguém, cada um é senhor de si. Vespúcio Apud Cunha, 1990, p. 94. A história da relação entre europeus e povos ameríndios foi marcada pela violência e dominação dos europeus, que enfrentaram diferentes formas de resistência dos povos americanos. O genocídio indígena deu-se ao longo dos séculos e dezenas de milhões de nativos morreram com as doenças trazidas pelos conquistadores, com as guerras de conquista, rebeliões e com as cruéis formas de exploração do seu trabalho. Ao mesmo tempo,
As trocas culturais, assimétricas e marcadas pela violência e intolerância dos cristãos, ocorriam em diferentes níveis. A América se tornou o continente com a maior população cristã do mundo. Os metais preciosos e a exploração de americanos e africanos permitiram que a Europa se tornasse mais tarde o centro econômico do planeta. A agricultura indígena do milho, da batata, do feijão, do cacau e de vários outros alimentos cultivados pelos ameríndios passaram a integrar a vida dos europeus. Aos poucos, o encontro entre Europa e América moldaria a história dos dois continentes nos séculos seguintes nos mais diferentes aspectos. O encontro de culturas, europeus e africanos. Em primeiro lugar, são necessárias algumas rápidas palavras sobre os povos que habitavam a África no século XV. A África era composta por mais de 800 etnias e dezenas de grupos linguísticos. Não havia no século XV, assim como hoje, unidade política em todo o território africano. Eles não se consideravam africanos, mas sim membros de povos que possuíam suas próprias culturas, suas próprias línguas. O continente africano é, portanto, marcado por grande diversidade cultural. Quando os portugueses encontraram esses povos, depararam-se com um grande conjunto de práticas culturais, caçadores e coletores, povos que praticavam a agricultura, reinos e impérios. Após conquistar Ceuta, os portugueses rumaram para a costa sul do continente, encontraram o grande reino do Congo e ficaram deslumbrados com a organização e riqueza da cidade de Manza, sua capital. Também conheceram o poder de seu rei, Manicongo, e a grande variedade de mercadorias lá produzidas. Portugal decidiu se aliar a esse reino, oferecendo apoio militar, que foi aceito pelo Manicongo. Inclusive, o Manicongo Nzinga-Novu se converteu ao cristianismo em troca de apoio dos portugueses em suas disputas internas, em especial em sua conflituosa relação com o Reino de Mali. O encontro foi marcado, como não poderia deixar de ser, por grandes estranhamentos culturais. Tais estranhamentos são evidentes em relatos de personagens da época. Por exemplo, e a maior parte dos moradores desta terra por um nome são chamados boulões, e é gente belicosa que poucas vezes estão em paz. E estes todos são idólatras e feiticeiros, e por feiticeiros se regem em tal maneira que os oráculos e agouros sem dúvida se lhe dão. Del Priore, Venâncio, Op. Cit., 2004, p. 67. Os portugueses, assim como a esmagadora maioria dos cristãos da Europa, interpretaram as culturas africanas como expressões de crenças pagãs. Para Portugal, tratava-se de justificar o domínio sobre os povos africanos pela legitimação religiosa. Nas palavras da historiadora Marina de Melo e Souza, a ideia de um reino fundado no cristianismo fazia com que os reis de Portugal tomassem para si a tarefa de converter ao catolicismo os povos pagãos, isto é, que não conheciam a religião católica. À medida em que o pequeno reino expandia suas fronteiras com a conquista dos mares e a exploração da costa africana e americana, ia justificando o domínio sobre os povos e as terras que encontrava por estar levando a eles a palavra de Deus e a possibilidade de salvação de suas almas. Assim, além de lucrar com o comércio, Portugal se fortalecia diante da Igreja e também diante de Deus. Souza, 2006, p. 51. A escravidão já era conhecida na África antes da chegada dos portugueses, mas o escravo não era considerado uma mercadoria na maioria das culturas daquele continente. A chegada dos portugueses e o início da construção de sistemas produtivos baseados no trabalho escravo, como as plantações no Brasil, criaram as condições para o início do tráfico negreiro, que acabou se tornando importante fonte de lucros para os comerciantes. Muitos chefes locais, em aliança com os portugueses, passaram a caçar e vender africanos para os portugueses. Os europeus souberam se aproveitar dos inúmeros conflitos entre as várias etnias da África. Assimile.
Item Cristóvão Colombo foi o navegador que deu início à expansão marítimo-comercial espanhola, em 1492. Item Fernão de Magalhães fez a primeira viagem de circunnavegação do globo terrestre. Item América e África possuíam, antes do século XV, grande variedade cultural, com sociedades organizadas de variadas formas. Item O encontro entre europeus, ameríndios e africanos foi marcado pelo etnocentrismo, ou seja, os conquistadores interpretaram as várias culturas diferentes a partir de seus próprios valores culturais e religiosos. Item A justificativa para o domínio português na África, bem como, depois, na América, foi religiosa. Item Com a chegada dos portugueses, teve início o comércio de pessoas escravizadas em larga escala, denominado tráfico de escravos. Pesquise mais. O link a seguir mostra algumas representações que os europeus fizeram dos oceanos e dos novos territórios conquistados. Disponível em Acesso em 11 de abril de 2017. O link a seguir conduzirá você para uma reflexão histórica muito interessante, o imaginário dos navegantes portugueses nos séculos XV e XVI. Disponível em Acesso em 11 de abril de 2017. Sem medo de errar. Sugestão de plano de aula. 1. Localize a notícia indicada, imprima e distribua aos alunos. 2. Leia o texto em conjunto com o grupo de alunos, tirando as dúvidas de interpretações do texto e dos vocábulos que eventualmente eles não conheçam. 3. Após essas atividades, divida a sala em grupos de 4 alunos e indique um roteiro de reflexões. A. Qual é o tema da reportagem? B. Quais são os problemas detectados pelo jornalista que escreveu a reportagem a respeito da descoberta de supostos índios sem contato com a sociedade capitalista moderna na região amazônica? C. De quais formas podemos imaginar a vida fora da nossa ideia de civilização? Quais serão as formas de vida desses grupos? 4. Ao final dos trabalhos em grupos, cada um deverá eleger um representante para expor à sala as suas conclusões. 5. O professor deverá anotar as respostas dos alunos aos itens A, B e C na lousa. 6. Ao final, o professor revisará todas as ideias geradas pelos alunos, mas com critérios específicos. A. Todos os comentários do professor deverão levar em consideração a retomada dos conceitos de tempo cronológico e tempo histórico, demonstrando que esses grupos indígenas estão no mesmo tempo cronológico que o nosso, porém em outra temporalidade. Todas as observações dos alunos que demonstrem uma postura etnocêntrica deverão ser lembradas como tal, sempre com respeito e elegância. B. Permita que os alunos interfiram em seus comentários. C. O professor irá buscar fazer comparações entre o imaginário dos seus alunos com os dos europeus nos séculos XV e XVI, sempre demonstrando a validade e legitimidade de formas alternativas de organização social e cultural. 7. Após a exposição do professor, os alunos deverão produzir uma dissertação, numa atividade em conjunto com a área de língua portuguesa, abordando suas reflexões sobre o tema do etnocentrismo a partir da experiência de leitura da reportagem e das discussões em sala de aula. Avançando na prática. Análise de imagens. Descrição da situação-problema. Em sua aula sobre a expansão marítima portuguesa, você decide usar a imagem a seguir para ilustrar a chegada dos portugueses no Reino do Congo. Avançando na prática fonte. Acesso em 8 de junho de 2017. Figura 1.7 Audiência do Rei do Congo, ou Manicongo, a navegadores portugueses e súditos africanos. Gravura de Johann e Theodor de Bry, ilustração do livro Índias Orientais, de 1597. Como você encaminhará a atividade a partir da imagem? Resolução da situação-problema. Sugestão de encaminhamento da atividade durante a aula. 1. Exponha a imagem para toda a sala com o uso de um projetor de imagens, data show.
2. Os alunos deverão refletir, a partir da observação da imagem, sobre a. Como cada grupo ou indivíduo está representado na imagem. Repare nas roupas, armas e atitudes de cada um. B. Quais são os símbolos de poder do Manicongo presentes na imagem? C. Quais são os elementos que demonstram a influência da cultura europeia? Faça valer a pena. 1. O Brasil é um país extraordinariamente africanizado. E só quem não conhece a África pode escapar quanto há de africano nos gestos, nas maneiras de ser e de viver e no sentimento estético do brasileiro. Por sua vez, em toda outra costa atlântica podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. Em Silva, a ser o Brasil, a África e o Atlântico no século XIX. Estudos Avançados, 1994, p. 39 e 40. ENAD, adaptada. Considerando o diálogo atlântico estabelecido pelos europeus, africanos e brasileiros entre os séculos XVI e XIX, referido no fragmento do texto, avalie as afirmações a seguir. Os portugueses, pioneiros das expedições de exploração da costa atlântica africana, desde o início estavam interessados no comércio de escravos, que eram vendidos, inicialmente, na Europa e depois nas Ilhas Atlânticas, no Caribe e na América Espanhola. Segunda, a multiplicação de rotas comerciais transatlânticas estabelecidas pelos europeus ao longo dos séculos XVI a XVIII favoreceu o crescimento das cidades no interior do território africano. Terceira, os intercâmbios produzidos pelo comércio atlântico promoveram grande influência da África sobre o Brasil, como pode ser comprovado nos rituais religiosos de origem africana presentes em todo o Brasil atualmente. É correto apenas o que se afirma em A e B, segunda. C, terceira. D, segunda e terceira. I terceira. 2. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Pessoa, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2003, p. 82. O significado de passar além do bojador, nas primeiras décadas do século XV, é a. Ultrapassar a barreira que, segundo a tradição grega, era o limite máximo para navegar sem o perigo de ser atacado por monstros marinhos, permitindo aos navegantes portugueses atingir a costa da Guiné. B. Conquistar Ceuta e encontrar o Eldorado, lendária terra repleta de prazeres e riquezas, superando os mitos vinculados ao longo da Idade Média. C. Conquistar a cidade africana de Calicut, importante feitoria espanhola responsável por abastecer o mercado oriental de produtos de luxo. D. Suportar o escaldante sol equatorial, as constantes tempestades marítimas e o mar tenebroso das ilhas da América Central. E. Dobrar o Cabo da Boa Esperança, por Vasco da Gama, aventura marítima coberta de mitos e lendas sobre a existência do paraíso ou Éden. 3. Considere as seguintes afirmativas. As grandes navegações formaram-se como processo histórico a partir de várias conjunções de causas, entre elas a formação de uma rica classe de comerciantes que desejava comercializar diretamente com os centros produtores, sem mais depender dos intermediários da Península Itálica. Segunda, no imaginário europeu, os oceanos eram habitados por monstros, o que era uma herança cultural da mitologia egípcia, preservada pelos gregos, em especial por Heródoto e Tucídides. Terceira, o encontro entre portugueses foi caracterizado pelo uso extremado da força militar, visto que todos os povos africanos resistiram ao domínio português. A única exceção a essa afirmação foi o Reino do Mali.
É correto apenas o que se afirma em A, I, B, segunda, C, terceira, D, I segunda, I, segunda e terceira. Fim.